mais uma vez eu falo para vocês da importância de se fazer projetos potentes, projetos de qualidade. Agora eu acho que a coisa está ficando séria nesse sentido. Vamos lá pro X da questão. Aqui, gente, e aí, né, o X da questão que eu divulguei a live justamente com esse tema, que eu falei para vocês que quem está fazendo projetos rasos hoje vai ter um grande problema daqui para frente. Por quê? Porque imagina que, independente do grau de interferência dessas IAs, os clientes eles não vão aceitar mais se uma IA está entregando aquilo para esse cliente, ele não vai aceitar nada menos do que aquilo. Então, nesse sentido, a IA vai fazer o quê? Mesmo que ela não interfira em outros aspectos, ela está subindo a régua. E aí eu trago alguns dados aqui para vocês de um estudo da Universidade de Oxford. Ela coloca alguns parâmetros, né? Esses parâmetros nada mais é do que o grau de relação desse ser humano com o trabalho, né? O quão esse trabalho precisa desse ser humano. Então, se for algo mais fabril, né? Aí, se não tiver essa necessidade, portanto, essa taxa aumenta exponencialmente e aí não há necessidade da utilização da mão de obra, entre aspas, do ser humano. Então, só que os arquitetos aqui estão numa faixa confortável, que ele está 1,8, enquanto, só para nível de comparação, os estilistas estão a 2,1. É uma taxa bem baixa, tá, gente? Não, tipo assim, a gente não está correndo risco. Mas qual que é o ponto aqui? Esses dados de Oxford, ele não está considerando um ponto. E, como eu disse para vocês, ele está considerando apenas esse ponto do contato, né? Do quão aquele ofício específico ele precisa da mão de obra do ser humano. Ok, até aí perfeito. Só que, por exemplo, um projeto raso, se a inteligência artificial conseguiu, com aquela imagem da cozinha, entregar aquele resultado, imagina o que ele não faz com essa fachada. Eu procurei, ainda não tem uma IA, mas isso aí é no instalo, a pessoa cria uma inteligência artificial que consegue fazer uma fachada e entregar um resultado muito melhor do que esse. Então, os arquitetos que estão fazendo projetos rasos, eles estão, de fato, ameaçados. Não a arquitetura. De fato, a arquitetura, a gente sabe que a arquitetura é muito mais do que uma imagem, do que uma renderização. A nossa profissão não vai ser extinta, tá? Não se preocupem com isso. Está longe disso, inclusive. Eu não vejo essa possibilidade. Mas, e aí eu acho que é até um ponto positivo da inteligência artificial, que eu falei para vocês, porque ela subiu a régua. Né? Então, esses projetos rasos, a galera que está fazendo projetos rasos, ela não vai ter mais espaço no mercado. O mercado já está difícil, né? Já está saturado, já está difícil para todo mundo, mas esse tipo de arquitetura que eu acho que, se essa inteligência for difundida, não vai ser mais aceita, porque a gente vai subir o nível da coisa e, portanto, os clientes já vão chegar com uma expectativa maior e quem estiver fazendo copia e cola, estiver fazendo projetos rasos, cumprindo apenas a função primária da arquitetura, não vai ter espaço mais. Por quê? Se um pedreiro consegue fazer um abrigo, né? Então você começa um projeto pela planta, faz uma plantinha baixa ali, coloca... Você sempre vai ter, né, principalmente na área urbana, sempre aqueles terrenos padronizados. Portanto, você vai ter uma IA, e eu já vi, inclusive, não sei se vocês já viram, tem uma IA que consegue fazer até planta baixa, espaços, isso eu já vi tem um tempo. E então, se você tem uma IA que faz uma planta baixa e uma IA que faz a fachada, entendeu? Então, só que um projeto, né, um bom projeto, um projeto de qualidade, não é só isso. E aí é o ponto. Então, a gente precisa fazer projetos potentes para que a gente consiga entregar um resultado maior que isso. E como eu disse, a inteligência artificial, ela não consegue criar coisas do além, assim, do nada. Ela só consegue comparar parâmetros e cruzar esses dados e criar a partir do que a gente dá para ela como repertório. Então ela não é criativa, né? Por mais que a gente ache que, nossa, meu Deus, como ela criou. Mas não, todo esse material que ela tem é rico porque ela pega de vários lugares e consegue cruzar esses dados. Mais uma vez eu falo para vocês da importância de se fazer projetos potentes, projetos de qualidade. Agora eu acho que a coisa está ficando séria nesse sentido. Se a gente não tiver essa consciência, e eu acho que também a gente tem essa tarefa e essa missão de passar o quanto antes para os clientes, né? E para todo mundo que é arquitetura de verdade, a gente precisa, e por isso que eu criei esse perfil aqui, a gente precisa se difundir, criar um batalhão aqui de arquitetos que fazem projetos potentes, para que a gente consiga mudar esse cenário da arquitetura, sabe?
esse cenário de que a arquitetura é simplesmente um projeto raso, é entregar uma planta baixa com uma fachada caricata, né, de gosto estético duvidoso. Não é isso, a gente sabe que a arquitetura não é isso, a gente não estuda 5 anos para fazer isso. E eu peço desculpa para o dono desse projeto, eu não conheço, não quero atacar ninguém, não quero ofender ninguém, muito pelo contrário, mas não dá, gente, a arquitetura não é isso. Então, e eu acho que a IA ela vem para, nesse sentido, eu acho que é um dos pontos positivos, ela vem justamente para estabelecer isso, sabe? Olha, se for para entregar isso, não vai rolar mais, porque a IA já vai entregar uma coisa melhor do que isso. Olha o ponto que a gente chegou, né? A IA está entregando uma coisa melhor do que isso, uma inteligência artificial e rudimentar ainda, né? Então esse é o ponto, tá?